Bora brincar? Acabei de fazer um lanche delicioso, bati um whey assim, ó. Ai, gente, eu ainda procuro um whey com gosto bom, não achei. Eu tomava um que era muito bom, Pri. Ele era Mas de maracujá, era delicioso. Eu vou perguntar pro meu marido se ainda tem, eu te passo. É que eu também não sei se ele era bom, mas eu acho que ele era. então tem isso. Teve um que eu gostei, só que depois que eu fui ver, ele era um hipercalórico, na verdade. Ele tinha proteína, mas a proporção pelo tanto de caloria não valia a pena. E aí o hipercalórico mesmo eu achei horrível. Aí, né, com muita proteína, né? Aí eu não sei, talvez. Bom, não adianta, né? Tudo que tem mais caloria é mais gostoso. Eu vou perguntar pra ele se essa marca era, tipo, pura, não sei direito essas coisas. Sei que eu tomava da mesma marca, o de milho, era sensacional. Não E enjoa? o de... Nossa, era muito gostoso. Sério? E o de Me passa maracujá. a marca, vamos ver. Vou ver direitinho e eu te passo depois. É uma coisa boa para eu ter aqui na sala às vezes, porque senão eu fico comendo um monte de porcariada e aí é só carboidrato, né? Não que eu não goste, eu adoro. Mas é bom, né? Inclusive, eu vou parar de te seguir porque é ridículo. Eu tô quieta esses dias, Você postou gente. torresmo, não foi? Era torresmo? Não, era acompanhamento do caldinho de feijão. Mas não era torresmo aquilo? Ah, Torresmo de barriga na é panela de ridículo, pressão, é um gente. absurdo. E o pior é assim, ó, o caldinho de feijão era o torresmo, aí a cebolinha, aí a pimenta biquinho, aí eu ia pondo, cada hora uma coisa, assim, o André ficou olhando pra minha cara, eu falei, meu, é rodízio de coisa pra pôr no caldinho, é muito bom. É só um torresminho. Nossa, na minha época de Minas, então você ia me xingar até, né? Eu amo torresmo, você é louco. Na hora que eu vi, falei, a Priscila tá tirando. Nossa, tava bom, hein? Eu não sabia que era tão fácil fazer torresmo. Na panela é fantástico. Gente, é muito, sai muito bom. Bora. Bora falar de assunto sério. Bora falar de assunto sério. Abuso, incesto, e aqui a gente tem talvez o ponto mais polêmico, né, da constelação. O abuso e incesto aqui, antes de eu começar a ler, ele vem muito relacionado porque o Berto sempre traz essa questão do abuso da criança ainda muito nova. Não tem praticamente no contexto que ele traz, justamente por falar de sistema familiar, não tem nem tempo de convívio com outras pessoas para ser fora, né, do núcleo familiar. Ele traz sempre essa relação mais direta entre um pai, um padrasto, um tio, e é por aqui que a gente vai olhar e também ter a consciência do quanto uma pessoa que é abusada depois, quando adulta, talvez já não seja reflexo, um sintoma de algo que aconteceu quando criança. E até em alguma das passagens ele fala, às vezes não é nem a concretização de algo físico, mas é esse olhar, essa coisa assim, para cima da criança que aquilo já fica um registro e que já faz, que já interfere muito na criança e fica marcado para o resto da vida. Então a gente tem que ter essa consciência de que talvez uma situação que ela venha a viver depois de adulta, isso já é um sintoma, já é um segundo caso, né, e que teve esse início quando criança. É interessante dar essa investigada, e justamente por não ser algo necessariamente concretizado fisicamente, talvez não tenha exatamente a memória disso. O abuso sexual de crianças no incesto frequentemente resulta de um desequilíbrio entre dar e o tomar. Uma constelação usual nesses casos é aquela em que uma mulher que tem uma filha de um matrimônio anterior se casa com um homem sem filhos. Isso gera um desnível, pois o marido precisa cuidar da menina, embora não seja sua filha. Portanto, deve dar mais do que recebe. Talvez a mulher ainda exija isso dele expressamente.
Com isso, aumenta mais a diferença entre o dar e o receber, entre ganhos e perdas. O sistema passa a ser dominado por uma irresistível necessidade de compensação, e a maneira mais fácil de obtê-la é que a mulher leve a filha ao marido para compensar. Esta é uma dinâmica familiar que frequentemente está por trás de um incesto. Não é, porém, uma regra geral, pois também existem outras dinâmicas. Vou ler mais um antes de comentar. Aqui, de maneira bem clara, quando existe um desequilíbrio entre o dar e o tomar, mas também em outras formas de abuso sexual de filhos, quase sempre ambos os pais estão envolvidos. A mãe no segundo plano e o pai no primeiro. Só poderá haver solução quando a situação for encarada em sua totalidade. Qual seria, então, a solução? Em primeiro lugar, nesses casos, parto do princípio de que tenho que lidar com a vítima e meu interesse é ajudá-la. Meu interesse como terapeuta não pode ser o de perseguir os autores, porque isso absolutamente não ajuda a vítima. Bom, aqui a gente tem dois casos, né? O primeiro que seria por um padrasto que assumiu a família, e todas as vezes que uma pessoa entra para um novo relacionamento tendo filhos e o outro lado não, aquele lado que não tem filhos acaba doando mais, porque ele tem que dar algo ali que ele não teve na experiência dele, não teve na vida dele. E, ao mesmo tempo, esse outro lado, quem tem o filho, sempre vai ter um cuidado com o filho também. Então, é um relacionamento que já começa nesse desnível. Aí, aqui, o Bert traz um contexto em que a mulher, percebendo que ela nunca vai doar o suficiente para o marido, né, que ele está fazendo mais por ela, ela entrega inconscientemente a filha como uma forma de compensar isso. Aqui, nesse outro exemplo, a gente tem a relação de um pai que comete esse abuso e que, mesmo assim, de qualquer forma, a mãe no segundo plano estando envolvida, mesmo que inconscientemente. Bert sempre vai trazer essa questão de que tem o abusador, o homem, e que no segundo plano, sabendo ou não sabendo da situação, mas que de alguma forma atua ali e permite que isso aconteça, a mulher. Calma que a gente vai conversando sobre isso. Aqui, a questão do terapeuta. O foco é em ajudar a vítima. E quando a gente olha para a situação e fica indignada, fica revoltada, acha que é uma injustiça, toma o lugar da vítima, se emaranha no negócio, tenta condenar o outro, aponta o dedo para a cara do pai, seja o que for for de pessoal ali, isso já tira espaço para ajudar a vítima. E a gente vai ver como isso acontece. Então, como terapeuta, não é papel perseguir o autor, perseguir o abusador. Pelo contrário. E isso eu já vi na prática, né? Pessoas que chegam relatando, às vezes, uma pessoa buscando ajuda numa terapia e contando. Eu fui um abusador. Eu quero parar com isso, eu carrego a culpa disso, ou então eu, sei lá, passei a vida me arrependendo disso, depende do contexto, e eu preciso de ajuda. E aí? É aquela pessoa que fez o ato, mas que está pedindo ajuda. E se o terapeuta julga essa pessoa, não consegue ajudar. Agora, se o terapeuta se deixa de lado nas questões de julgamento, de moral e tudo isso, fala, ok, vamos lá, vazio aqui, deixa eu ouvir essa pessoa e ajudá-la. O espaço é completamente diferente. O que vai determinar se você consegue ou não ajudar aquela pessoa é o teu poder de não julgar ela, de não se envolver com ela. E tem um outro aspecto importante aqui. Quem está pedindo ajuda é o momento de mudança ali para a pessoa. Se você não está disposto a ajudar, a pessoa ela está quase que dando na tua mão, toma, me ajuda. Se você não está disposta a ajudar, talvez você esteja mantendo, ajudando a perpetuar, e a gente vai falar disso depois, esses perpetradores, né? Então você vai estar ajudando a manter aquele ciclo. E talvez você não consiga, ok? Olha, chegou no meu limite, só um gatilho, eu não consigo. Ok, diz que não dá, encaminha para uma outra pessoa. Agora, entrar como terapeuta, ou em qualquer posição aí de tentar ajudar e entrar julgando, isso não ajuda ninguém, nem quem abusou, nem quem sofreu o abuso. É necessário ter esse distanciamento para não se envolver
do lado de nenhuma dessas pessoas. Uma das dinâmicas mais comuns no incesto é a necessidade de... Tá certo. Uma das dinâmicas mais comuns no incesto é a necessidade de compensação. Frequentemente, nesse tipo de família, a mãe se afasta do marido, não porque seja má esposa, mas porque percebe, por exemplo, que quer deixar a família. Aqui a gente tem mais uma dinâmica, né? A mãe que quer deixar a família, talvez porque esteja querendo seguir um irmão ou uma irmã falecidos, por exemplo. Então, é aquela pessoa que não quer mais viver, que não quer mais estar ali, que não quer mais continuar e que também não tem força para sair. Então, ela se sente culpada, né? Ao mesmo tempo ela se sente culpada e para poder partir procura um substituto. Então, uma filha toma o lugar dela, mas não porque a mãe a force a fazer isso. É uma dinâmica secreta, um acordo secreto. Acontece inconscientemente, tanto para a mãe quanto para a filha, porque isso é tão difícil, por isso é tão difícil se compreender. Aqui a mãe se ausenta em questão de estado de presença, né? A mãe não está mais lá, embora não saia do relacionamento, e a filha ocupa esse lugar da mãe. Aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Sobre o filho ocupar o espaço de alguém ali do casal. A filha ocupa o lugar da mãe, e aí, em todos os aspectos, como mulher realmente. Só que isso não é dito, não é verbalizado, não é um acordo entre elas, não é nada disso. A mãe, energeticamente, inconscientemente, se afasta, a filha toma aquele lugar, também não estamos aqui de novo culpando a filha, porque ela fez conscientemente, então, não, é tudo inconsciente. É um movimento natural, lembra da criança que faria qualquer coisa pelos pais? A filha toma esse lugar da mãe, como uma forma de demonstrar o seu amor, o seu afeto, e já que a mãe não está conseguindo fazer aquilo, ela vai lá e faz, e acaba assumindo o papel de mulher do pai. Quando, por exemplo, uma mulher conta num grupo que sofreu abuso sexual por parte do pai ou do padrasto, digo-lhe que imagine sua mãe e lhe diga: mamãe, por você eu faço isso de boa vontade. De repente, surge um novo contexto, e digo-lhe que imagine seu pai e lhe diga: papai, pela mamãe eu faço isso de boa vontade. Subitamente vem a luz da dinâmica oculta e ninguém consegue mais comportar-se como antes. Então, por amor, de novo, estamos falando daquele amor mágico da criança, ela faz pela mãe. E como uma forma de demonstrar isso, reconhecer, pai, eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo pelo sofrimento da mãe, mas eu faço de boa vontade. Isso não traz a culpa para a criança, pelo contrário, isso traz o reconhecimento, e esse é o ponto de chave de tudo que a gente falar de abuso aqui, que uma coisa é culpar a vítima, e não é disso que a gente está falando. Outra coisa é reconhecer que sim, a criança no seu amor mágico dá tudo que tem, e dando tudo que tem, ela faz esse movimento inconscientemente, mesmo sofrendo, para suprir alguma necessidade ali dos pais, do pai, da mãe, do casal, enfim. Isso precisa ser visto para que o esforço, a dor, o sofrimento que a criança viveu seja validado. A gente não está falando aqui que a criança tem que assumir a responsabilidade como se fosse culpa dela. A gente está falando aqui que o amor dela tem que ser validado. Mesmo que isso tenha sido tomado do pai de uma forma mais, enfim, né, às vezes até agressiva, mas ela está ali pelo pai e pela mãe. E é muito difícil quando a gente olha de fora e olha para a situação e para o abuso e enfim, né, olhando nesse contexto, é muito difícil conseguir enxergar isso. Mas se vocês jogarem e projetarem isso para uma outra questão na vida, na infância, de ver os pais sofrendo ali e pensar, nossa, o que eu faço ali para suprir isso? Como uma forma de fazer qualquer coisa para suprir. Existe esse movimento e provavelmente todo mundo em algum momento da vida sentiu isso. Desde que seja vou dar um exemplo meu pai chegava em casa, para não ter briga em casa, eu ficava super quietinha, porque qualquer estardalhaço que a gente fizesse em casa, ele ia brigar. Então, era assim, teu pai chegou, pronto, eu virava uma santa, podia não ser, mas virava naquele momento. Eu sei que é um exemplo que não se compara, mas o amor por trás de eu não quero gerar um incômodo no sistema por amor a eles, seja o pai ou a mãe, é o mesmo.
o que gera esse movimento é o mesmo, só que com proporções muito maiores. E todo mundo em algum momento da vida já passou por isso, por amor aos meus pais, então eu seguro aqui, eu aguento a dor, eu vou ficar, seja o dar conta de fazer coisas que não era pequena ainda para isso, o crescer, o amadurecer cedo demais, o passar por despercebido ali, né, se esconder para não chamar atenção, ou de repente até de aceitar uma situação de abuso de violência em nome de alguém. Isso é uma dinâmica que chegou no extremo dela quando ela se mostra como um abuso. Quando uma situação ainda é atual e, portanto, tenho de trabalhar com os pais, por exemplo, com a mãe, eu lhe digo, na presença da criança, a filha faz isso pela mamãe. E faço com que a criança diga à mãe, por você eu faço isso de boa vontade. Então, termina o incesto. Ele não tem condições de prosseguir. Quando o marido está presente, faço com que a criança lhe diga, eu faço isso por mamãe para compensar. De repente, a criança se vê e se reconhece como inocente, já não precisa sentir-se culpada. Se ela faz isso e faz de boa vontade, está fazendo por eles, aquela culpa de que tinha alguma coisa errada, de que ela estava errada, de que ela agiu de alguma forma que chamou a atenção do adulto errado, e todas essas barbaridades que a gente ouve, isso some, isso perde poder, porque ela está fazendo por eles, ela reconhece esse amor interno dela, de que está fazendo por eles e sai da posição de culpa. Nisso, ela pode voltar aqui, ó, e se reconhecer como inocente. Para muitas crianças, a experiência é também prazerosa. Entretanto, elas não podem confiar em sua percepção do que é ou foi prazeroso, porque é dito à sua consciência, principalmente pela mãe, que isso é mal. Então, elas ficam desorientadas. A criança deve poder dizer que a experiência foi prazerosa, se foi o caso. Ao mesmo tempo, precisa certificar-se de que é sempre inocente, mesmo que a experiência tenha sido prazerosa. Então, vamos lá. Mesmo que ela tenha sentido algo de prazeroso, a culpa não foi dela. A responsabilidade daquilo não é dela. Mas isso não nega o que ela sentiu, porque aqui a gente está falando exclusivamente de estímulo ao corpo. E o corpo responde ao estímulo. Então tem toda uma bagagem emocional, a consciência de que tem algo muito errado acontecendo, mas às vezes, em determinados casos, depende do que acontece, o corpo está respondendo. Então fica quase uma cisão mesmo dentro da criança. Como é que eu entendo isso? Como que é algo que claramente está errado, mas tem uma parte que é boa? E aí ela entra na culpa de achar que uma parte é prazerosa. E por isso que é tão importante mostrar novamente. Ela continua inocente, mesmo que tenha acontecido essa identificação do corpo, porque daí é uma questão fisiológica, com algum tipo de prazer. Uma criança procede infantilmente quando é curiosa e deseja fazer essa experiência. Não obstante, permanece inocente. Quando o prazer é condenado nesse contexto, o sexo aparece sob uma luz estranha, como se fosse algo terrível. Nesse contexto, o incesto apenas antecipa uma experiência necessária, falando com uma certa frivolidade, algo que faz parte do desenvolvimento. Ai, eu estou em cima de um negócio aqui que eu não consigo ler. Que vai acontecer futuramente à criança. Quando lhe digo isso, ela se sente aliviada. A curiosidade sobre o corpo, a busca de estímulo e de prazer, a consciência de como o corpo responde, tudo isso começa a acontecer quando a criança ainda é muito pequena. E ela reconhecendo isso, é parte do processo natural que, num momento ali posterior, vai terminar numa relação sexual. Se essa relação é antecipada, e aqui não só falando, né, de incesto, mas qualquer tipo de abuso que ela venha ali até no início da adolescência sofrer, enfim, mesmo depois, né, mas qualquer tipo de abuso que ela venha sofrer ao longo aí do processo de desenvolvimento dela, é uma antecipação de algo que seria natural. Só que se isso for dito como errado, é como se a experiência que é natural fosse registrada como errada. A consequência disso é que aquela criança, quando adulto, vai ter um problema com o sentir prazer. Por quê? O prazer é errado. Só que o erro não foi dela.
E se ela se sentir culpada por ter sentido prazer com um erro que não foi dela, ela vai travar a vida dela, percebe? Então, todo esse movimento ele tem que ser muito delicado para que a criança consiga reconhecer o seu espaço, para que ela consiga entender que ela não teve culpa e que apesar disso, tudo bem se ela teve prazer, que apesar disso, ela fez isso, ela esteve ali como uma forma de amor também ao próprio sistema. É uma linha muito sutil, muito delicada e que tem que ter muito cuidado para ser dito, porque se a gente não tem todo o contexto que a gente conversou de tudo até aqui, e pega só esse recorte, isso aqui é muito pesado, muito perigoso. Inclusive, esse mal entendido pode gerar, enfim, toda a confusão que gera, né? Mas isso aqui é dentro de um contexto, a gente precisa olhar para tudo isso a partir da perspectiva do que é melhor e mais acolhedor e menos traumático para o futuro da criança, né? A criança é inibida em seu desenvolvimento porque, através da experiência sexual, seria excessivo falar, neste caso, de consumação sexual, nasce um vínculo entre a menina e o autor do abuso. A criança não poderá ter mais tarde nenhum novo parceiro se não reconhecer e honrar o seu primeiro vínculo. Isso se torna difícil para a criança quando essa experiência é condenada e seu autor é perseguido. Quando, porém, a criança assume essa primeira experiência e esse primeiro vínculo, ela os integra numa nova relação, superando e resolvendo a primeira experiência. A atitude de indignação ao lidar com esse assunto impede a solução e prejudica a vítima. Para conseguir manter essa relação, então, sexual depois e ter outros relacionamentos, ela precisa incluir. A gente tem que incluir todo mundo com quem a gente tem essa relação íntima, faz parte. E negar uma dessas pessoas é negar um vínculo muito importante, uma parte de quem eu sou, mesmo num caso de abuso. Então, cria-se um vínculo ali. Não é só a constelação que fala isso, a gente vê isso em outras abordagens também. O vínculo, ele não é desejado, né? Não foi algo consentido, mas ele existe mesmo assim. E esse vínculo, ele precisa ser visto, porque se ele for negado, ele continua existindo, ele só vai estar sendo negado. E aí, na vida adulta, essa pessoa não consegue entrar e seguir com relacionamentos. Entretanto, após a experiência, quer tenha sido dolorosa ou prazerosa, a criança sempre tem o direito de estar zangada com o autor, pois em qualquer caso sofreu injustiça. Ela precisa dizer a ele: você cometeu injustiça comigo e isso eu nunca lhe perdoarei. Agindo assim, ela empurra a culpa para o autor, toma distância e se retira, mas não precisa envolver-se emocionalmente em sua zanga quando recrimina, pois essa emoção a ligaria ainda mais fortemente a ele, estabelecendo limites claros, ela se livra dele. Brigas e recriminações não trazem solução. Solução é um termo de duplo sentido. Solução consiste sempre em soltar-se já existe solução, porque ela a situação gerou para colocar em cima daquilo, parando de criar um problema em cima de um problema que existe real, eu estou olhando para aquilo, a gente solta aqui. A mulher fala que se cometer essa injustiça, eu nunca vou perdoar, mas segue. Agindo assim, ela impõe a culpa para o autor, toma distância. Tá travando, Pri. Travou pra mim também, travou total.
Voltei, tô me mexendo aí. Voltou. Aí, toda, que horror. De repente fez barulho, eu fui olhar, ele, você saiu da reunião. Tá travando, Eita. travou tudo. Cadê o povo? Travou de novo? Travou de novo. Só da Priscila, né? Só dela. Antes estava só a imagem dela tava travando, mas dava para ouvir direito. E de repente não deu para ouvir mais nada. O da Gabi também caiu, será? Acho que sim. A minha internet também não tá muito das melhores, não. Não dá nem para saber, né? Que é. Voltou. E agora? Você começou a ficar em câmera lenta, a sua imagem, mas aí a voz a gente estava ouvindo. De repente não foi mais a voz. Ficou muito? Um tempão você em câmera lenta, mas a sua voz estava tranquila. Aí ele falou, vamos deixar. Aí, de repente, a voz começou a parar. Agora eu tô no 4G, você acredita? Vamos ver o que acontece. Bom, tá gravando. Porque a internet da Claro aqui, eu vi o pessoal reclamando na sala, que eu não usei muito a internet aqui essa semana. Mas o pessoal estava reclamando que estava caindo bastante. Agora, se a minha TIM 4G for melhor que a Claro, eu vou mandar eles passear, né? Que vergonha. Vamos ver. Deixa eu compartilhar de novo. Cadê a Gabi? Caiu, será? Eu acho que caiu ou saiu. Foi mais ou menos na mesma hora que a Priscila. Então, quando eu entrei, eu ainda vi o quadradinho dela. Não sei se não tinha atualizado ou se ela ainda não tinha caído. Beleza. Sobre perdoar, né? Que se fala muito a questão do perdoar, mas perdoar é uma presunção, isso não compete à criança. Quando ela perdoa, é como se também pudesse tomar a culpa para si. Aqui, perdoar, a gente tem dois aspectos, né? Um de se colocar acima, falar eu perdoo você porque eu sou superior, mas nesse caso aqui, outra coisa ainda mais importante, o perdoar, eu vou trocar a palavra pelo desculpar, o desculpar é tirar a culpa. Isso é algo que não pode ser admitido. A criança não vai tirar a culpa do abusador, a culpa é dele e tem que ficar com ele. Quando ela perdoa, é como se ela pudesse trazer isso para ela. Então, ela assume a culpa pelo que aconteceu contra ela. Então, isso não é um movimento aceito. Mas a criança deve dizer, isso foi mal, eu deixo com você as consequências, mas apesar disso, eu faço algo de bom com a minha vida. Percebe? Esse é o salto do soltar. Eu vejo o que aconteceu, eu sei que foi mal, deixo a consequência com a pessoa, mas eu cuido da minha vida e vou fazer algo de bom dela. Não vou ficar revivendo isso. Porque senão, gente, imagina, a pessoa já foi lá e cometeu um ato absurdo e ainda aquela criança vai passar o resto da vida presa naquele ato, sofrendo por aquilo. Isso é muito pesado, ainda mais pesado do que o ato em si. É passar toda uma vida sofrendo por causa dele. Então,
Não se tira a culpa, não se desculpa, não diz que está tudo... Não, ele tem que sofrer os atos do que ele cometeu ali, a consequência disso. Mas a criança tem que ser liberada. Quando uma criança que sofreu abuso sexual começa mais tarde um relacionamento feliz, isso também é um alívio para o autor do abuso. Quando, ao contrário, a vítima se deixa ficar mal, isso representa também uma vingança contra o autor. As coisas são totalmente diversas conforme sejam vistas no fundo ou na superfície. Aquele mesmo caso que a gente já falou aqui, né, de se vingar dos pais, não tendo sucesso, não indo para a vida. Aqui, como uma forma de se vingar do abusador, não tendo outros relacionamentos e não indo para a vida. Tenho percebido que não é adequado nem possível para uma criança perdoar os pais por incesto, mas ela poderá dizer: o que vocês fizeram foi péssimo para mim e deixo para vocês as consequências. Farei algo na vida a despeito do que aconteceu. Ou então, vocês me fizeram um grande mal e nunca vou perdoá-los. Não tenho direito de fazer isso. Poderá ainda encarar a ambos os pais e dizer-lhes: vocês erraram, não eu. Vocês vão arcar com as consequências, não eu. Dessa forma, a criança devolve a culpa aos pais, a quem ela pertence, e desliga-se da responsabilidade deles. Não é preciso que a criança acumule acusações contra os pais. Para que ela se liberte, basta que tudo fique claro. Do mesmo modo, o pai não pede perdão à filha depois de cometer incesto com ela. Se o fizer, estará pedindo alguma coisa além do que a filha tem o direito e o dever de dar, implorando a ela que limite as consequências de suas ações. Na verdade, ele está de novo praticando um abuso. Deverá dizer algo assim: lamento o que fiz, ou reconheço que fiz um grande mal. Mas nem por isso deixará de arcar plenamente com as responsabilidades pelos seus atos e sofrer plenamente as consequências. Porém, que não vá além disso. Do contrário, imporá um fardo adicional à criança. Então, o pai pedindo perdão à filha, ele estaria tentando jogar nela de novo o peso de tirar a culpa dele. E aqui os dois aspectos, né? Ela não tem o direito e nem o dever de dar esse perdão. Não tem o direito porque é pequena, não tem o dever porque o pai tem sim que ficar com a culpa, não deve ser tirada a culpa dele, ele que lide com a culpa daquilo que cometeu. A culpa é, primeiramente, do pai, porque ele sabe o que está fazendo, mesmo que não tenha consciência dos motivos sistêmicos ocultos. A mulher, em geral, não sabe o que está fazendo, porque seu papel permanece inconsciente. Então, aqui, o Bert traz essa questão que a mulher ela tem o papel também dentro do abuso, naquele contexto que a gente conversou antes. Então, sistemicamente, ela entregando a filha como uma forma de compensar algo. Não é possível culpar a mulher por causa disso, porque isso é totalmente inconsciente, tirando raríssimos casos. Mas esse movimento acontece de forma inconsciente e oculta por causa de um emaranhado. E todos nós estamos emaranhados. No entanto, para mim é válido o princípio: o que quer que alguém faça, não importa o quanto esteja emaranhado, precisa arcar com as consequências dos seus atos. Portanto, não tiraria a culpa dos ombros do homem só por causa de seus emaranhamentos. A culpa final, o resultado final, a responsabilidade final é do adulto que foi lá e fez, porque afinal de contas ele que tinha que parar tudo isso. Então tem o emaranhado? Tem, é isso que gera a ação? Mas é também a responsabilidade dele lidar com esse emaranhado e parar a ação. Se ele não teve força para fazer isso, saber que existe um emaranhado não reduz a culpa, não alivia o lado dele, né? Explicar o porquê algo aconteceu não tira o peso do que aconteceu. Através da experiência sexual surge um vínculo entre o agressor e a vítima. Esse vínculo acaba impedindo a criança de se entregar plenamente a outro parceiro no futuro. Esse primeiro vínculo é bem profundo, por isso é importante a filha dizer: eu me afasto de você agora, e o pai, por sua vez, dizer: eu a deixo partir e arco com a culpa. Isso desfaz o vínculo. Mais um motivo do porquê é necessário esse afastamento, né? Além do abuso em si, desse risco do abuso a continuar, é necessário esse afastamento para conseguir seguir em frente, para conseguir
ter outros relacionamentos. É muito importante que essa filha saia da esfera de relacionamento, ele saia da esfera do pai, que é justamente de onde está vindo o abuso, e reconheça que existiu esse vínculo, mas que agora ela se retira, deixando a culpa e a responsabilidade de tudo com ele. Por definição, vítima é a pessoa que não pode evitar o que lhe acontece. Se as vítimas quiserem mudar alguma coisa, terão de encarar a sua verdadeira força. A força dos filhos é o seu amor. Que fazem as frases? Revelam o amor dos filhos, deixam claro a todos os membros do sistema o que a criança fez para resolver o problema da família. Aqui entra aquele reconhecimento que eu estava falando para vocês. Ela foi vítima da situação? Tá, ela não tinha como ter feito diferente daquilo, tinha um adulto ali que fez isso, mas em algum lugar ali, para ela ter força para ir para a vida, ela precisa reconhecer o que ela tinha naquele momento para oferecer, a participação dela naquilo. E a participação era o amor de fazer pelos pais. E ela encontra a força dela para ir para a vida de adulto, para fazer as próprias coisas, para lidar com tudo que aconteceu, quando ela encontra dentro dela esse amor de filho, esse amor em relação aos pais. Por causa desse sentimento de culpa, muitas meninas sexualmente molestadas assumem posteriormente a profissão de vítima. Muitas prostitutas que sofreram essa agressão na infância costumam ter, como adultas, a mesma experiência. Conheci freiras que foram vítimas do incesto e agressão sexual. Aparentemente, entraram para o convento na tentativa de redimir o mal que supunham ter praticado. Outras vítimas se tornam doentes mentais, pagando pelo que já sofreram com mais sintomas dolorosos. Algumas chegam ao suicídio. Outras ainda defendem o agressor até o fim, permitindo que continuem a molestá-las de diversas maneiras, como se dissessem: você não precisa ter a consciência pesada pelo que sucedeu, pois na verdade eu não valho nada. Finalmente, algumas passam a ser elas mesmas agressoras. Olha quanto desdobramento disso pode acontecer. Desde ir para espaços em que essa pessoa continua se colocando no risco da mesma agressão, a ir para o extremo oposto disso e se penalizar, então ir para o convento como uma forma de tentar se redimir da própria culpa, ou aceitar a agressão porque se julga realmente culpada. Então, quando essa criança não devolve a culpa para o agressor e ela fica ali com aquela culpa para ela, que ela acha que ela tem, isso tem consequências muito graves das mais diversas formas. Então, o primeiro passo é tirar essa culpa, mostrar para a criança que ela é inocente, devolver a culpa para o real culpado e, dentro desse processo, mostrar que o que ela fez foi na inocência do amor mágico de criança. Quando você sugere frases como essas, deve ouvir com atenção as frases que a alma da criança já está dizendo. Ao percebê-las, dê à criança um presente sob a forma de palavras que expressem o que ela está sentindo secretamente, mas não consegue articular. Se você ouvir atentamente e achar palavras adequadas, a alma da criança captará a mensagem. Você agiu por amor, fez o melhor que podia, mas chegou a hora de devolver o problema aos seus pais. O problema é deles, eles é que devem resolvê-lo. A mensagem é mais ou menos assim, quase sempre. Exige coragem, mas muitas meninas encontraram alívio proferindo em voz alta o que vinham calando há muito tempo. Ela se sente aliviada porque as frases revelam seu amor e sua independência, portanto, a sua inocência. É importantíssimo que a criança seja ajudada a reencontrar o próprio valor e dignidade, que o seu amor seja reconhecido e afirmado. Isso é muito importante, reconhecer o amor da criança, a criança ter espaço para poder reconhecer esse amor, ela reconhecer que o que ela está fazendo ali é em nome desse amor, e se isso não for visto, se isso não for reconhecido, uma parte dela sempre vai estar calada, porque volta lá naquilo que eu falei antes, toda criança faria algo para ver os pais bem, mesmo nesse nível, nesse extremo. E se isso não for reconhecido, é quase como se ela tivesse feito algo, como se não, né? Ela entregou algo ali tão grande, tão profundo para ela e isso não foi reconhecido. Agora, ok, reconheça o seu amor, traga as palavras para esse amor
E aí ela encontra de novo o próprio valor e a dignidade. Para o terapeuta, alinhar-se à mãe na luta contra o pai é uma armadilha. Ninguém ignora o mal que ele praticou. Os terapeutas às vezes se deixam levar pela emoção ao considerar-lhe a perversidade, e isso apenas esfacela a família ainda mais. De onde tiram os terapeutas essa emoção? Porque não ficam calmos e estudam a fenomenologia até encontrar uma boa solução para a criança? Essa intensidade da emoção nos terapeutas me irrita. Algo aí, do contrário, seus sentimentos não seriam tão fortes. Está se dando demasiada importância a alguma coisa. Os terapeutas que se juntam à vítima ajudam a excluir os agressores do sistema, ignoram a cota de responsabilidade da mãe e não reconhecem a profundeza do amor e da lealdade do filho a ambos os pais. Isso torna a situação pior para a vítima. Ponto importante aqui, se está muito intenso para o terapeuta, tem algum gancho, está emaranhado também, então a gente tem que parar e olhar para si primeiro. Senão não estaria, né, trazendo toda essa energia, toda essa importância, e quem se junta à vítima perde essa capacidade de ajudar. Então, quem se vê ali indignado, quem não consegue separar essa posição pessoal do que está sendo visto na fenomenologia, e de novo, fazer a pausa, fica calmo, esperar, ver como o movimento na constelação se desenrola para então atuar, sem trazer a conclusão de certo ou errado, de culpado e o julgamento sobre isso. E também trazendo aqui a responsabilidade da mãe, e em muitos casos a mãe até sabia e continuou, então, enfim, tem várias coisas aí que ainda dá para expandir disso, né, na prática, e o não reconhecimento do amor desse filho. Tudo isso tem que estar lá dentro. Sobre o abusador. Se estiver realmente interessado em fazer alguma coisa para repor um pouco da ordem no sistema, há princípios gerais que deverá seguir, mas cujos detalhes variarão. Em primeiro lugar, terá de aceitar plenamente a responsabilidade pelos seus atos. Se foi acusado e condenado, deverá concordar com o veredito e a pena. Depois encarará a filha e procurará vê-la realmente, ver as consequências que seus atos terão para ela. Com sinceridade, irá dizer-lhe que assume toda a responsabilidade, todas as consequências do que fez, que vai se afastar e deixá-la em paz. Então, percebe, novamente, o movimento aqui é de afastamento, mas aqui traz essa proposta de olhar, dele conseguir olhar para o estrago que ele gerou na vida da filha. E se for condenado, tem que concordar com o veredito e a pena. Todas as vezes que entra em alguma questão judicial, o Berto sempre fala, não negociar, não tentar reduzir. Se tem a pena, você é culpado por aquilo, tem que cumprir a pena, porque senão vai continuar em desequilíbrio. Se trabalho com o agressor, confronto com a sua culpa. Nem é preciso dizer isso. No entanto, as pessoas supõem que algo vai mudar para a vítima se o agressor aceitar a culpa e o castigo. Na prática concreta, nada muda. Uma vez fora da situação, as vítimas de incesto devem agir por conta própria para libertar-se do emaranhamento, independentemente dos atos do agressor, mas precisam renunciar à ideia de vingança. Ela se retira, por isso ela não vai se vingar, porque ela não vai continuar nessa relação, mas não adianta ficar ali. Existem certas coisas que não vão ser compensadas, não tem nada que se faça que consiga compensar, não adianta esperar por isso. A única forma de seguir em frente é se libertar daquilo e seguir em frente. Não tem como tirar nada de uma recompensa ou algo de vingança daquela história, porque nada vai ser grande o suficiente para isso. Há um problema adicional para a criança. A primeira experiência sexual, mesmo de caráter incestuoso, normalmente estabelece um vínculo bastante forte, como a gente já tinha falado. As crianças que se ligam a alguém por causa de um antigo contato sexual têm dificuldades em relacionamentos sexuais subsequentes, a menos que tomem consciência do vínculo e lidem com ele reconhecendo o amor envolvido. Aqui o adulto, né, vai parar e olhar para esse aspecto.
E aqui, voltando de novo para a questão da sexualidade da criança. Eu sei que muita gente acha isso terrível, mas a verdade é que algumas crianças consideram agradáveis as suas experiências incestuosas, até bonitas. Deve-se permitir, então, que elas admitam o fato. As pessoas, em geral, lhes dizem que algo ruim aconteceu, e elas precisam ter certeza de que são inocentes, sobretudo quando a experiência foi agradável. Nesses casos, as crianças devem reconhecer a sua experiência, a experiência de que a sexualidade pode ser fascinante, a despeito do que pensem os outros. Nada mais normal para as crianças do que sentir curiosidade pelo sexo e querer experimentar o que acham fascinante. Se a curiosidade infantil não for considerada normal e saudável, a sua sexualidade ficará exposta a uma luz terrível. Com risco de dizer algo controverso, a sexualidade não é má nem suja, mesmo quando há incesto. A criança deve ouvir isso e ficará aliviada. Novamente aqui, tudo isso que é dito é para tirar a sensação de culpa da criança. É um processo que seria natural dela, que foi interrompido violentamente, invadido violentamente pelo abusador, mas isso não tira a naturalidade do que seria o processo dela. Não o que ele fez, mas que esse processo iria acontecer com ela. A gente precisa dessa separação, porque senão aquela criança e depois adulto vai carregar isso pela vida inteira, projetando a experiência do abuso dentro da vida sexual, que são... o abuso invade algo que seria natural no desenvolvimento da sexualidade daquela criança. É perfeitamente normal que a criança, vez ou outra, se mostre sedutora. Isso aqui também é um tema super polêmico que muita gente não aceita. Não se deve criticá-la por isso. Porque não poderá ser sedutora? Se for insinuante com o pai, não quer dizer que deseje sexo com uma pessoa adulta. Estará apenas praticando e aprendendo a ser mulher. Cabe a ela entender a diferença cabe a ele, entender a diferença e deixar bem claros os limites. Sua obrigação é protegê-la. A dela não é satisfazer-lhe as necessidades. Esse é um ponto importante. A criança vai aprender. O processo dela é de aprendizado. Então, se uma menina entende que uma mulher é sedutora, e aí você vê as menininhas muito pequenininhas aprendendo a fazer cara e pose, isso e aquilo, e a gente vê isso como o processo natural da criança. Então, se a criança entra nessa coisa mais de sedução, é o adulto responsável que tem que olhar para aquilo e entender o que está acontecendo, deixar claros os limites e tem a obrigação, é a função básica do pai, proteger a criança. Por mais que a criança, e aqui estendo até um tanto aí da adolescência, por mais que ela seja sedutora, e aí em adolescente a gente pode falar realmente, né, sedutora, o adulto que tem que saber dizer o limite, ele que tem que saber dizer não. Ele ir responder a isso, a culpa é dele. Porque quem tem consciência na situação é o adulto. Não é função da criança satisfazer as necessidades do adulto, mas também não é de direito do adulto, né, ir atrás da criança que está apenas se descobrindo. O dever do adulto é manter a proteção dessa criança. E para fechar esse assunto, temos os perpetradores. Aqui, a gente tem alguns recortes nos livros que falam especificamente do abusador e desse papel de manter esse padrão de abuso dentro do sistema. E aí, se ele traz o nome, então, de perpetrador, a gente encontra isso em alguns trechos, por isso que eu coloquei separado. Os autores não devem explicar, justificar, embelezar ou condenar diante da vítima o próprio procedimento. Igualmente, não devem confessar à criança sua culpa ou pedir-lhe perdão, nem expressar ou exigir dela algo que os alivie. Isso seria uma nova agressão que aumentaria a sobrecarga da criança e reforça o vínculo que a liga aos autores do abuso. Isso também vale, aliás, para as mães que estavam cientes. Mesmo que sejam culpados, os pais continuam sendo pais e conservam a sua posição de precedência e superioridade em relação aos filhos. Por isso, o assunto não deve ser discutido entre os pais e os filhos, nem diante de terceiros. Por exemplo, de psicoterapeutas. Isso humilha os pais diante dos filhos e também humilha os filhos, mesmo que pareça fazer-lhes justiça. Pais humilhados estão perdidos para os filhos. Quanto mais se fala mal daquele pai,
quanto mais se humilha, quanto mais destrói a imagem, né? Porque os filhos inicialmente têm aquela imagem, nossa, meu pai, minha mãe, né? Aquela coisa intocável. E num ato como esse, essa imagem já se quebra. Mas quando as pessoas continuam estimulando isso, destrói ainda mais aquela imagem, aquele vínculo com pai e mãe. Então, apesar de tudo, são pai e mãe. Em alguns casos, a gente estava falando sobre ser excluído do sistema, né? Esse é um caso que não é excluído. A criança ela tem que se afastar do convívio, mas continua sendo o pai dela. E aqui, então, não se pede perdão. Nessa etapa aqui, ele ainda fala que igualmente não deve confessar à criança a sua culpa. Depois ele já muda um pouco, né, essa abordagem. Então, dizer que sim, eu assumo a culpa, né, é um pouco diferente. Não é o eu sou o culpado, não, eu assumo a culpa, eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz, mas sempre destacando que não se deve pedir perdão. Até porque senão ficaria pesado novamente para a criança. Quando acontece um processo judicial, aconselho os réus a aceitarem a pena sem tentar diminuí-la, com apelos a subterfúgios ou perícias. Então recuperam mais cedo a sua dignidade. Novamente, toda vez que tem uma questão legal, permanece aquilo que foi decidido na questão legal. E aqui a gente tem uma história, como a gente sempre, né, tem nos livros do Bert, novamente uma história bíblica. E, bom, vamos lá. Vemos diante de nós 2 grupos de perpetradores. A um deles pertencia à mulher. Era uma adúltera e os indignados a chamavam de pecadora. Ao outro grupo pertenciam os indignados. Por sua intenção eram assassinos, porém chamavam-se justos. Porém o homem que tentavam apanhar na armadilha esquivou-se de todos eles. Da adúltera, dos assassinos, da lei, do ofício de juiz e da tentação de grandeza. Ele se curvou e começou a escrever com o dedo na areia, diante de todos. Ele curvou-se para a terra. Quando os indignados não entenderam os sinais que escrevia com o dedo e continuaram a espreitá-lo e pressioná-lo, ele se ergueu e disse: quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Então curvou-se de novo para a terra e continuou escrevendo na areia. De repente, tudo mudou, pois o coração sabe mais do que a lei lhe permite ou ordena. Os indignados esvaziaram o local da cena e se retiraram, um depois do outro, começando pelos mais velhos. O homem, porém, respeitou a vergonha deles e permaneceu curvado, escrevendo na areia. Apenas quando todos eles partiram, ele se ergueu de novo e perguntou à mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Não, senhor, respondeu ela. Então, como se partilhasse o sentimento dos indignados, disse a mulher: eu também não te condeno. Aqui termina a história. No texto que nos foi transmitido, ainda foi acrescentado: não peques mais. Essa frase, como demonstrou a ciência bíblica, foi acréscimo posterior, provavelmente de autoria de alguém que não suportou mais a grandeza e a força dessa história. Os indignados e a história ignoraram a vítima real, o marido daquela mulher. Se tivessem apedrejado a mulher, ele teria sido duplamente vitimado. Agora, porém, como os indignados não se intrometem mais entre eles, eles têm a possibilidade de encontrar amorosamente a forma de se compensarem e reconciliarem, começando de novo. Se os indignados se intrometessem entre eles, essa solução lhes seria vedada e a situação ficaria pior, tanto para a acusada quanto para a sua vítima. E esta parte eu termino aqui. E aí? Esse do abuso aí acho que foi mais complexo, assim. Acho assim, assim, na verdade não é que é difícil. A gente consegue entender, mas é difícil a gente pensar sobre isso, né?
tipo, umas frases que, nossa, você fala, como que uma pessoa vai conseguir falar isso, né? Eu fiquei meio pensativa, assim, na verdade. Eu acho que é o mais pesado, e talvez até o mais difícil de entender mesmo. Porque eu acho que é mais claro para todas as outras relações. Agora, no abuso, você está falando, de certa forma, o oposto de tudo que a gente olha. É trazer a responsabilidade da mãe e da criança. Tipo, mas o ato foi do pai ou do homem, né? Seja quem for o homem ali. E a primeira coisa que vem, e aí sim, por uma construção social, é a indignação. Mas aí, quando a gente para conversar com as pessoas, cara, quantas mulheres sabiam e aceitaram? Quantas faziam de conta que não sabiam, para não ter que tomar uma posição, sabe? Então, não todas, não estou generalizando, mas o quanto realmente isso é uma coisa que se repete, e às vezes também porque tinha acontecido com elas, e aprendeu que era assim mesmo, e aí não é culpa de ninguém, entre aspas, né? Ao mesmo tempo é responsabilidade de todo mundo, mas se aprendeu que é assim mesmo, que homem é assim mesmo, e que se não tem segurança para a família, e se for ver pouco tempo atrás, quando a família dependia financeiramente do homem, então muitas coisas muito absurdas, às vezes a mulher se calava por trás disso, aceitava a situação, porque sem o homem que era ruim, seria muito pior, né? Então, são situações muito delicadas, não dá para dizer que, então foi, né? Não, mas que a gente precisa olhar com uma visão mais ampla para entender a dinâmica inteira, sem reduzir a culpa do abusador. E eu acho que esse é o grande desafio, porque quando a gente fala de olhar para a dinâmica inteira, o primeiro movimento que acontece é a gente falando, então está culpabilizando a vítima, e não é isso. Muito pelo contrário. A culpa continua sendo do abusador, é do culpado, ponto. Mas vamos expandir a visão, vamos olhar em volta, vamos entender, o olhar em volta não é para tirar a culpa do abusador, é para resolver a vítima. Porque se a gente não abre a discussão, a vítima continua presa, né? Mas é a parte mais pesada, assim, para mim também, até para selecionar os textos, para olhar e falar, cara, né, tem umas coisas bem complicadas, assim. Porque a gente analisando os movimentos faz sentido, né? Porque a gente já está com uma outra visão e vai tirar a pessoa da prisão. Você vendo pelas palavras que ela vai falar, vai tirar essa vítima da culpa. Mas é louco você pensar sobre isso, ainda mais na sociedade. Por isso que eu acho que é uma coisa que muita gente, quando vai criticar a constelação, eles pegam sobre isso. Eu já ouvi muita gente falando disso. Vai perdoar o abusador e vai não sei o quê. Como pode, não sei o que lá. Então, assim, é bem delicado. Mas como a gente já está estudando, a gente tem outra visão e a gente sabe que, putz, isso pode fazer muito bem para a pessoa, é muito diferente. Mas para quem chegar nisso e a gente falar, nossa... Tem que ter toda uma construção anterior para entender, né? Não dá para chegar com isso assim, toma, põe no colo, rompe não, né? Vai de encontro a tudo que a gente vê, ouve, vive, até na experiência mesmo, né? Se você não dá a base, o contexto para a pessoa, imagina alguém que sofreu um abuso e ouvir que foi porque você amou. Eu, tipo, oi, né? Isso que eu ia falar. Você tá falando. Porque o que choca muito é falar, por amor a você, mãe, eu permiti, ou eu aceitei, ou é pesado. Para quem não sabe, para quem não, se você pega uma pessoa que venha constelar e quem estiver assistindo e escuta isso, algumas pessoas vão sair de lá, tipo, esse povo é maluco. Sim. Não vai entender, né? Sim. Até entender que o quê? Que a gente carrega pesos que muitas vezes não são nossos e a gente precisa liberar, né? Que é justamente isso, que é por amor a pai, a mãe, a avó, a avó e quem vem atrás, que a gente acaba fazendo algumas coisas que a gente não tem consciência, né? E o que a gente mais ouve quando uma
uma mulher ela é abusada, ela tem medo de ir na polícia, o medo de falar, porque ela já se sente culpada, porque ela acha que atraiu aquela pessoa, ela que foi a culpada disso, né? Então já tem essa carga. E aí, quando você olha pela visão aí do Bert e tudo que ele fala, faz muito sentido mesmo. Ela vai carregar essa culpa pelo resto Agora, da vida. imagina isso para uma criança que, se contar e gerar uma briga, ainda corre o risco de ser excluída, né? De não pertencer mais. Na cabeça dela quantas crianças, né, que falam, eu não podia falar porque senão ia ser pior, ou não iam acreditar, ou então meus pais iam brigar. E, poxa, se preocupar em não contar algo assim porque os pais iam brigar, isso não é por amor, é o quê, né? Isso quando a criança conta para a mãe fala, não, você está vendo coisa, isso não é desse jeito que você está vendo, Sim, que aí gera um trauma que ela não vai se entender, né? Sim. É um tema muito delicado, muito. Muito. E precisa de base anterior para entender mesmo, senão é muito complicado. Agora vai, de uma ordem prática, né? Eu não sei do Bert Helling. O que você faz quando aparece alguém assim, com um caso desse? Você vai largar todas essas bombas de uma vez? Não. Né? Dá para começar um movimento, por exemplo, eu deixo a culpa com você, e agora por muito tempo carreguei essa culpa, eu deixo essa culpa com você, e agora eu sou livre para seguir em frente. Dependendo do caso, até dizer algo do gênero para a mãe, de eu passei, eu suportei tudo isso, né? Trazer palavras mais a menos que a pessoa consiga entender. Então, eu suportei tudo isso como uma forma de continuar na família, ou até mesmo por amor à família. Então, eu suportei calada, enfim, né? Mas trazer num contexto mais de um primeiro entendimento, né? Para chegar, porque assim, uma coisa é o Bert no palco, com a experiência dele, fazendo um negócio desse. Outra coisa é a pessoa que veio para a constelação pela primeira vez, está caindo na nossa mão. É completamente diferente, né? Então, também ter essa consciência dessa abordagem. Olha, então, eu acho que esse caminho, né? Talvez fosse por aí. Eu suportei por amor ao sistema, por amor à família. O que me chamou também, Pri, eu um pouco mais adulto, que essas mulheres têm a tendência de se transformarem depois em prostitutas, ele dando o exemplo lá do suicídio, outras vão para o convento, outras se tornam os próprios agressores também de uma outra forma, então isso reverbera muito tempo, né, a pessoa, enquanto não conseguir se distanciar, se alinhar e entender todo esse emaranhado, para se alcançar todo esse alinhamento é um processo. Sim. E gerou todos esses desdobramentos. Muito profundo. E é muito comum mesmo, né? Quem eu conheço que atende, nunca cheguei a atender, mas que eu conheço que tem um contato maior e atende muita prostituta, grande parte teve um histórico de abuso. Não todas, mas tem uma parte considerável. E aí também começa a ter uma linha ali, um limite o que eu aceito, até onde eu aceito. Porque isso também fica distorcido, né? O quanto que eu posso aceitar do outro, qual que é meu limite. A criança que precisava ser preservada, que tinha limite, não foi respeitada. Qual que é o meu limite? E eu acho que até nas ações dela também, né? Essa pessoa fica sem limites nas ações. Sim. Tanto para ser boazinha demais, quanto para ser ruim, porque tipo, ela perde a referência, né? Sim. Porque aí essa forma de agressão, não só em relação ao sexo, é em tudo na vida, não é isso? A pessoa transforma aquilo que aconteceu com ela numa potência de raiva, não sei, Sim, né? Pode ser. Para o mal, essa agressão em todos os sentidos aí. Sim. E até mesmo mulheres que abusam sexualmente dos filhos. Também. Mais raro, mas acontece. Quem conta isso é o Denhir do Axis. Ele conta que ele foi molestado por, não lembro se era mãe, eu acho que era, que a mãe era drogada
E eles moravam numa região lá e, tipo, arrancavam a roupa do menino e ficavam, tipo, bulinando ele e tudo mais. E era um grupo de mulheres. Então, é mais raro, mas também pode acontecer. E falando na questão de se libertar disso, Pri, eu presenciei uma constelação em um desses cursos que foi aberto, assim. Eu acho um pouco invasivo, porque os alunos participavam, mas enfim, né? Surtiu efeito, é o que importa, vamos assim dizer. E a moça, ela era muito... Ela tinha uma expressão estranha, meio amarga mesmo, assim. E aí o professor foi desenvolvendo ali a constelação, e foi mais na questão de ressignificar a questão do pai mesmo, porque o que ela trazia? Que ela estava tendo um peso tão grande com os pais, que ela era cuidadora deles, que ela desejava a morte deles. Uhum. Inconscientemente, mas ela conseguiu expressar que era tipo isso, tá me travando num nível que eu tô percebendo que às vezes eu desejo a morte deles. E aí ele foi investigando, e ela foi e relatou que ela foi abusada pelo pai. E aí ele fez ele olhar para aquele pai, ele não tocou, tipo, na questão do fato em si. Ele só tocou na questão dela olhar para aquele pai como ele tendo feito outras coisas boas para ela, para olhar para isso. Para o bem, para, tipo assim, não exaltar o mal, exaltar o bem que ele fez fora isso. Tipo, vamos excluir essa questão e vamos olhar para esse pai por tudo de bom que ele fez. E foi nesse caminho que seguiu essa constelação. Beleza, quando foi na próxima aula, essa mulher já era uma outra mulher. Mas A isso é um luz ponto que ela delicado, né? Onde é trazia... que ia depois? Oi? Que foi o acontecimento que foi excluído, você enfia ele aonde depois? Isso é. Só que aí vamos para o ponto que realmente surtiu um efeito na vida dela, que a luz que ela trouxe na aula seguinte, no rosto, era surreal. Então, sim, eu concordo com você, realmente, onde ela enfiou isso. Mas, de uma certa forma, olha quanta paz, quanta clareza ela conseguiu trazer para a vida. E aí, claro que ele tem que ter esse cuidado, ou ela até, de querer olhar para isso realmente e libertar de fato. Mas aí é o que você fala, tipo, pequenos movimentos, né? Claro que não vamos excluir esse fato, que ele precisa ser olhado. Mas olha como o movimento que foi feito trouxe luz para ela. Mesmo para ela olhar realmente, tipo, assim, ele é meu pai, é aquilo que a gente fala sempre, né? E realmente, ele fez coisas boas, ele fez esse fato ruim, sim, mas não vamos apagar toda a parte boa que foi feita. Então, a partir do momento que ela conseguiu olhar só para isso, já trouxe uma luz para a vida dela, né? Sim. E é importante, às vezes, no começo eu não tinha muito essa consciência, hoje isso é muito mais claro, até porque eu tenho um pouco mais de paciência, é de reconhecer que às vezes a gente faz um pouquinho e espera. Sim. A pessoa absorve aquilo, ela muda um passinho, depois ela vem para o próximo passo. Porque às vezes pegar tudo e jogar tudo de uma vez é muito. E aí não dá para absorver, não dá. É quando sai falando, nossa, saí me sentindo mal e é muita coisa, e eu nem, né? A pessoa entra naquilo porque é muito conteúdo para ela lidar. Então, às vezes, a gente realmente tem que ir com pequenos passinhos. Eu acho também que é importante isso ser dito também, né, Pri? Porque que nem nesse caso não foi dito que vamos olhar para isso em um outro momento. Sim. Nunca a pessoa Eu acho terminar a importante. constelação e você só falar assim, que eu escuto muito falar na internet, a sua constelação, eu deixo a sua constelação assim. Tudo bem, mas então, num próximo momento, a gente vai olhar para algumas outras questões que apareceram ali, né? Que senão fica muito isso. A pessoa vai embora e fica. Aí, e no caso, e o abuso? Ela faz o abuso, ela enfia na sacola e enfia na sombra isso de novo, né? Fica lá escurecido não de novo. resolve, né? Exato. Então eu acho importante, tá? Beleza, a pessoa não suporta agora, olha, mas tem em algum momento isso também vai ser olhado, mas vamos começar olhando no caso, nessa abordagem, né? Vamos começar olhando para esse pai? Vamos, beleza. Depois a gente olha para essa parte da ação dele, né? Mas eu acho que não é nada, não é algo que possa ser tipo, gente, deixa pra lá, olha quanta coisa boa ele fez. Opa, calma aí, né? Não é por aí. Mesmo porque vai chegar uma hora que explode de novo. Explode na cara, sim. Quando você não resolve, né? Você fica cortando galho ali, parando, né? Vocês estão bem?
Chocada, sim, mas Sim, chocada. Tô pensando lá nos óvulos. não, muita coisa. Eu vou pensar Os em muita embriões coisa. aí ficou, Os nossa, embriões. contar para O alguém que, isso aí. o que que eu faço com aquelas vidinhas? Vou selecionar. Eu tenho vidinhas. 10, vou usar um e os outros. E os outros. Exatamente. Onde Inclui esses foi? irmãos. Foi tipo o Black Mirror da Netflix. Tipo isso. E não acabou, né, Ah, Pri? Então, tem mais um pedacinho, mas é pequeno. E aí, depois, na outra aula, eu faço, porque daí são assuntos mais recortados, né? Os 3 grandes pacotes mesmo que tinha, que era adoção, aborto e abuso, a gente fez, que era o que eu precisava. Depois tem alguns outros, tipo um destino difícil, morte do parto, não que seja muito melhor e muito leve, né? Vício e suicídio, assim, de boa também. Mas o tamanho dos temas, falo isso dando risada assim, né? Se recorta isso na internet, olha, ela está fazendo um descaso. Não, mas vocês entendem. Mas são trechos menores. Então, o maior do que a gente tinha. Aí, na próxima aula, eu termino esses trechos menores, acredito com, sei lá, meia hora, 40 minutos a gente termina, e no resto da aula a gente faz exercícios e movimentos aqui online, para vocês terem também essa referência de como fazer à distância. Ô, Pri, deixa eu só fazer mais uma perguntinha, aproveitar que eu tô lembrando. Com relação a essa pessoa que foi abusada, quando ela tem um casamento, um relacionamento, ela meio que não consegue enxergar, existe essa possibilidade, né? Ela meio que não consegue enxergar o bem que o parceiro faz, ou a parceira. Ela vai sempre, é como se ela pegasse aquele parceiro e ela olhasse ele sempre como um inimigo. Pode acontecer. Eu falo porque eu tenho 2 pessoas que têm esse comportamento. Tipo, é como se o parceiro não tivesse fatores bons. E aí você fala assim, tá, se ele é tão ruim, por que você tá com ele? É como se ela olhasse para ele como aquele abusador. Ela não está... Quisesse... Tem esse primeiro vínculo, então ela não está disponível, porque é um primeiro vínculo que não foi reconhecido. Aí não tem como estar disponível para o outro. E, ao mesmo tempo, liga esse sinal de alerta, porque se a culpa foi minha, eu não sei, vai que eu continuo sendo culpada, então eu preciso continuar me defendendo. Então, ele não tem espaço 2 vezes, por não ter esse primeiro reconhecido, né? E segundo, porque ela vai estar sempre mantendo distância como uma forma de autoproteção mesmo. É muito comum também, de não ver nada de bom, ou de não conseguir, às vezes até ver, mas não consegue estar ali. Eu estou em alguns grupos de relacionamento no Face e tal, inclusive um de pompoarismo, e as meninas às vezes vêm com relatos assim, eu estou há tanto tempo e eu não consigo entrar mesmo no relacionamento, se entregar sexualmente, justamente porque teve algum caso, alguma situação anterior. E aí entra no tá errado, ou então eu vou sofrer uma violência novamente, e aí... Por isso que tem que incluir, né, para liberar essa parte sexual e do relacionamento, para ela seguir em frente. Entendi. Só isso? Tudo isso. Só tudo isso? Bora dormir? Durmam com essas. Pois é, chegou essa manga. Essas mangas. Eita. Tudo bem, Gabi? Bom, tô pensando aqui no Black Mirror. Eu acho que tem, eu tava tentando lembrar qual que é o episódio, eu acho que tem um episódio que fala sobre principalmente a questão da gestação, dos óvulos, dos filhos, coisas assim. Não lembro. Mas caminha muito para o tema em geral, caminha muito para isso. Na questão de família, de relacionamento, os homens e mulheres robôs. Da última temporada teve onde os caras foram pro espaço e quem ficou aqui, eles, tipo, um robô deles ficava aqui. Então, eles lá no espaço com chip, eles conseguiam acessar o corpo aqui e viver aqui, né? Mas tem nas outras temporadas também, onde você escolhe lá o par, você escolhe o seu filho também, como quer que seja. Eu acho que esse eu vi. E falando em questão de sistema, né? Como você falou,
Se o marido não consegue, ela usa o espermatozoide de outro homem. Então tem muito isso. Muito Black Mirror. Muito. E é para onde a gente está caminhando, né? Às vezes eu lembro muito de uma cena que ele está dentro de um negócio que tem tela, e começa a passar uma propaganda, ele deita e fecha o olho, aí começa a tocar o alarme que ele tem que abrir o olho para assistir a propaganda. Eu falei, a gente está quase nisso. Eu não lembro desse. Ai, é de enlouquecer, mas não é tão diferente, não. É assustador. Assustador. Resumo da aula, é assustador. Não. Se você olhar, é assustador demais. Profundo. Qualquer coisa. Para poder ver essas novas mudanças. Adaptar. Olha, eu vou estar velha para isso. Aquelas. Qualquer coisa, mandei mensagem. E a gente se vê na outra semana. Até mais, gente. Beijo. Beijo, boa noite. Obrigada.